Olá pessoal, canal Geek Crítica, trazendo aqui uma raridade, um trabalho excepcional feito por um artista que é pouco divulgado, pouco conhecido, né? E isso da época, assim, do auge da Image, né? Anos 90, daqui a pouco eu vou ver a data exata aqui, no 96, 1996, saiu essa minissérie em 3 partes aqui, lá pela Image, com um artista que eu considero excepcional, que é o Richard Bennett. Richard Bennett, tá? Eu tenho que confessar para vocês, mais uma vez, que eu não sei se esse material saiu no Brasil, saiu em português, algum tipo de edição, pela Pixel, pela Mitos, não sei, até pela editora Abril, que ainda nos 90 publicava coisas da Image, mas eu só tenho as edições americanas. É um trabalho fantástico, uma arte super detalhada, que exemplifica bastante aquilo que eu chamo de barroco da era dos quadrinhos, a era do barroco nos quadrinhos, né? Em que toda a arte era extremamente detalhada, extremamente rebuscada, e não havia ainda uma dominação dos computadores. Então, mais valor tinha ainda, porque era tudo feito na mão, na munheca, né? No lápis e na canetinha. Depois, no colorido, aí haviam outras técnicas, tal, mas o computador ainda não tinha essa força que passou a ter depois da virada do milênio, né? Vamos dar uma passeadinha aqui rapidamente pelas 3 edições do Brass. O Brass, que é bem tecnológico, é bem impressionante, com arte do Richard Bennett, que lembra um pouco até os espanhóis que invadiram os quadrinhos americanos nos anos 80, finalzinho dos anos 70, anos 80. Eu vou citar aqui o Gonzalo Maio, eu vou citar aqui o Esteban Maroto, eu vou citar aqui o José Gonzalez, tá? Que realmente revolucionaram essa arte lá nos anos 80. Aqui, já nos anos 90, em 96, a Image estava no seu auge, dominando, sendo talvez uma, se não era a primeira, era a terceira editora mais poderosa, que mais vendia quadrinhos. Quando saiu aqui o nosso Brass. E era uma época de muito merchandise, né, muito marketing em cima, e essa publicação teve até uma edição gigante em preto e branco, tamanha a grandiosidade dessa arte. É incrível, né? É uma arte extremamente detalhista numa época em que edição de imagem era uma coisa ainda muito precária. Já até havia, né, já existia o Photoshop e tal, mas em termos de desenho isso ainda era muito incipiente, né? Vamos dando aqui uma passeadinha aqui pelo Brass, né, para vocês terem uma noção da arte do Richard Bennett, que vem, logicamente, na escola do Jim Lee, do Mark Silvestre, do Arthur Adams, que nessa época ditavam as regras do traço, né? O cara já chegava, o desenho já chegava para o editor e o editor pedia logo, olha, eu quero igual o Jim Lee, né? Eu, aliás, esqueço de citar aqui um cara que é sensacional, que é o Ed Benes, o brasileiro Ed Benes, que tem um traço extraordinário, do mesmo nível aqui do Richard Bennett. Eu também vou confessar que eu não sei a idade, a nacionalidade do Richard Bennett, tá? Esse nome a gente desconfia que isso é um nome adaptado, né? Provavelmente ele não é americano, mas eu não lembro agora a nacionalidade do Richard Bennett. É um trabalho demorado, mas na época, inclusive, não havia essa questão da periodicidade mensal, que na DC e na Marvel era uma algema, né? Não podia atrasar de forma alguma, senão o editor já entrava e mandava outro artista concluir o seu trabalho. Tomava da tua mão e fazia isso. Na Image, como a prioridade era a arte, essa arte, na Image
a situação era outra. Então o artista tinha muito mais tempo para concluir a sua edição. Não havia essa obrigatoriedade do mensal, tá? E também devo contar um pouquinho da minha história aqui como colecionador, que nesse mesmo período, a partir de 98 mais ou menos, eu parei de colecionar quadrinhos. Parei mesmo porque a arte, algumas estavam extraordinárias, mas as histórias eram realmente muito, muito fracas. Então, por uma questão de opção, eu dei um tempo com o mercado de quadrinhos. Por isso é que eu não sei se algumas dessas publicações dos anos 90, elas saíram em português, tá? É o caso do Brass, por exemplo. Talvez tenha saído, a Pixel publicava algumas coisas na época. O material que eu tenho do final dos anos 90 em português foi adquirido anos depois, quando eu voltei a colecionar e fui correndo atrás de material já publicado. Uma época que, na verdade, se pensar bem, não era tão ruim quanto hoje em dia a gente percebe. Porque depois disso, dos anos 2010 para cá, nós temos lido uma quantidade infinita de histórias e a maior parte delas é muito, muito fraca. Não passa de ficar reciclando velhas fórmulas, né? Recuperando personagens, aí fica aquele negócio, o universo todo morre, aí volta o universo inteiro, passa um período, aí tem os 952, depois tem não sei o que, tanto para DC quanto para a Marvel. A Marvel também vive reciclando velhas fórmulas. Então, o material feito pela Image, que era um material criativo, logicamente, considerando que alguma coisa era muito semelhante principalmente a X-Men, né? A Wolverine. Havia muito essa tendência de copiar. Mas eu também tenho uma opinião muito particular sobre a questão da cópia. Desde que não seja uma cópia descarada, que é o caso do Rob Liefeld. Liefeld tinha a tendência a copiar descaradamente. Eu acho que é válido. Você parte de um determinado ponto e daí você evolui, cria uma coisa diferente, né? Aqui é interessante ver a propaganda da época mostrando uma série do Grifter, né? Muito bem. Então, já vimos aqui o volume 2, a segunda edição, tá vendo? Já havia uma colorização por computador pelo estúdio Wildstorm, que é o estúdio do Jim Lee, dentro da Image, que depois ele vendeu esse estúdio para a DC Comics, né? Todo mundo sabe dessa história. Então a história aqui é do Richard Bennett e do Aaron Eisenfeld. O diálogo são do Eisenfeld, a arte é do Bennett, quer dizer, a criação é dos dois, né? Quem escreve é o Eisenfeld, quem desenha é o Richard Bennett. A cor é da Monica Bennett, né? Que obviamente é esposa ou irmã do Richard Bennett. Depois, com o tempo, até eu pesquiso. Vamos abrir aqui a capa, porque a capa é uma capa dupla. É uma coisa que tinha que ter uma edição muito bem feita para você fazer isso, porque a quarta capa na Marvel e na DC na época era sempre uma propaganda, que ajuda muito a pagar a edição. Deixa eu ver aqui o número 1, que eu passei direto e não mostrei a capa dupla. Vamos lá, mostrar a capa dupla do número 1. É uma capa muito impressionante, né? Mantido, logicamente, a questão dos exageros, né? Mas faz parte da brincadeira. Finalmente, o terceiro volume, a terceira edição. Aqui não é uma propaganda externa, é uma propaganda do próprio estúdio Wildstorm, fazendo venda das suas edições. E aqui o final da história do Brass, que é apenas o título da edição, tá? Não é do personagem. Vamos lá. Como eu disse, é a edição americana. Aqui a Savangard, que é personagem da segunda fase do Wildcats. Wildcats saiu em português pela Pixel, né? Quer dizer, é possível que o Brass tenha saído também. Eu não sei, não posso afirmar. Teria que pesquisar lá no Guia dos Quadrinhos,
que é outro site que faz um trabalho fantástico de recuperação da memória. Eu viro e mexo, estou lá pesquisando, lendo, procurando, porque é uma enciclopédia de quadrinhos, uma enciclopédia virtual de quadrinhos feita pelos próprios leitores, o que é muito legal, né? O que é muito legal. Lógico que às vezes alguma informação pode não estar absolutamente correta e cabe a nós, né, nos certificarmos. Aqui, ó, uma edição do Wildcats com a desenho do Jonathan Peterson, Brandon Choi, Jonathan Peterson. Aqui o finalzinho da história. Aqui uma propaganda do Stormwatch, outro trabalho que a gente diz assim, os anos 90 foi uma bolha, não tinha... Não, Stormwatch foi um trabalho muito legal, é uma coisa bem diferente, né? Quer dizer, você pode dizer, Wildcats se assemelha a X-Men. Sim, claro, concordo, mas Stormwatch não, né? E Stormwatch foi adiante, teve um spin-off que acabou sendo até melhor do que Stormwatch, não é verdade? Foi escrito até pelo Alan Moore, tem coisa escrita pelo Alan Moore. Então é isso aqui, gente. Eu quis mostrar essa edição porque eu sei que é uma edição rara, é uma edição difícil de conseguir. Aqui são capas de um cara que nós temos já um vídeo aí, o Brian Boland, aqui fazendo alguma propaganda do Estúdio Wildstorm, pelo Estúdio Wildstorm. Mas aqui o Estúdio Wildstorm já era, pelo que eu estou pensando aqui, que a propaganda são de revista da DC Comics. Então o Wildstorm em 96 já era propriedade da DC Comics, mas ainda publicava com o selo da Image. Tá bom, gente? Então eu quis trazer para vocês essa maravilha rara que é o Brass da Image Wildstorm. É uma sopa de letrinha, né? É Image, é Wildstorm e já é DC Comics. Provavelmente só a DC Comics pode republicar isso aqui. Quem sabe um dia, né? Se inscreve no canal, deixa seu like. Valeu!